da Venezuela mexeu com os ouvintes, hein, Bia? Mexeu com os ouvintes. O Marcos Gotardo trouxe aqui um comentário até prático, retratando a situação, por exemplo, em Cascavel, no oeste do estado, que recebe bastante esses imigrantes por conta ali da grande oferta de trabalho em frigoríficos, no setor agropecuário. Ele disse que aqui em Cascavel tem muitos venezuelanos e sempre peço a eles por que saíram do país. Adivinhem a resposta. E peço também se eles querem voltar. Geralmente é fome. Você imagina se eles fugir por fome? Deve ser... Eu não desejo isso pra ninguém, de verdade. Tem que fugir do país, né? Não é você trocar de emprego porque tá ganhando mais ou menos. É fugir do seu país de origem pela fome. Ele também disse, e peço se eles querem voltar pro país. E a resposta é, de forma alguma. É isso, as pessoas não querem voltar para lá, fogem da fome, do desemprego, né? De todas as mazelas sociais. O pessoal também falando aqui bastante sobre a questão das pesquisas eleitorais, hein? Se a Venezuela mexe com os ouvintes, as pesquisas então. E Pedroso, o pessoal tá falando que não conseguiu entender você. Ou confia ou não confia. Você falou confia desconfiando, isso aí. Nas pesquisas que são divulgadas, eu não confio. Ouvinte, inclusive eu fiz uma análise uma vez de uma pesquisa do Datafolha que saiu, que eles fizeram um erro de amostragem ridículo. Tanto é que depois desse erro eles pararam de divulgar, Mark, aqueles cadernos, sabe, que tem os detalhes da pesquisa. Quando eles fizeram a amostragem, existem alguns gatilhos, ouvinte, para você entender que são utilizados. Você, para poder ter um controle em pesquisa eleitoral, você pergunta em quem a pessoa votou na eleição passada, para você poder fazer uma dosimetria melhor. E foi olhar, eles tinham colocado mais de 50% de pessoas respondendo naquela pesquisa que tinham dito que votaram no Haddad. Todo mundo sabe qual foi o resultado daquela eleição. Então, assim, eu não confio nessas pesquisas da forma como elas são divulgadas. Agora, no instrumento pesquisa eu confio. Foi mais direto assim? Agora deu para entender. Eles enganam a população. Alguns institutos, para não falar que enganam, eles têm erros na amostragem. Isso é mais bonito. Exatamente. Eles têm erro na amostragem. Às vezes a pessoa que está preparando não tem o cuidado devido ou, muitas vezes, talvez tenha interesses divergentes. Agora, veja, eu acho engraçado as pessoas defenderem a pesquisa conforme o rótulo, porque eu vi ali petista na live falando que o Datafolha é correto, que o Lula tá na frente. Aí o Datafolha mostrou que em São Paulo tá feia a coisa pro Haddad. Inclusive, o PSDB crescendo. O Datafolha não serve. Não, esse instituto é vendido. Ou confia ou não confia. Também não dá para ficar escolhendo pelo rótulo, né? Aí o pessoal, o petista da live aí tem que se decidir. Aí o Ney Pimentel, nunca um presidente eleito perdeu uma reeleição. Até a Dilma foi reeleita. E aí? É verdade. Todos os candidatos a presidente que tentavam reeleição foram eleitos. Agora, você tem um detalhe. Essa é a primeira eleição em que você tem um ex-presidente concorrendo com o presidente no cargo. Então é justamente uma oportunidade incrível, Mark, de testar dois modelos. A população não vai estar escolhendo no escuro. Ela sabe exatamente o que o PT fez e sabe exatamente o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Então, diferente, olha, fui enganado, não sabia. Agora, todo mundo sabe. E realmente, as chances que mostram os instrumentos que o presidente do Brasil tem para buscar a reeleição são muito fortes. Agora, falando rapidinho de São Paulo, o PSDB está melhorando lá, hein? A máquina paulista do PSDB e paulistana é muito forte. O estado lá é governado, né, por essa coalizão política há muito tempo. Inclusive, alguns petistas falam, olha, o PSDB está crescendo, mas olha só, o Haddad lidera. Amigo, o Haddad lá tem o piso alto e o teto baixinho. A grande expectativa é que ele vá para o segundo turno ou para perder para o Rodrigo Garcia ou para o Tarcísio. Agora vamos voltar para a FM. Jornal da Manhã, Paraná. 7h42. Repita. 7h42. O Jornal da Manhã recebe agora nos estúdios da Jovem Pan, aqui em Curitiba, o deputado federal pelo PL, Paulo Martins, que também é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro.
O Jornal da Manhã convidou os 3 pré-candidatos ao Senado que mais pontuaram na pesquisa encomendada pelo Grupo RIC e pela Record TV para participar de entrevistas ao longo desta semana. E hoje recebemos nos estúdios da Jovem Pan Curitiba o deputado federal pelo PL, Paulo Martins. Respeitando o que prevê a lei eleitoral, Paulo se desvinculou da Jovem Pan na última quarta-feira, no dia 29, um dia antes do prazo final para que os pré-candidatos às eleições de outubro deixassem de participar como apresentadores e comentaristas de programas de TV ou rádio. Bom dia, Paulo. Então agora na qualidade de pré-candidato ao Senado, bem-vindo novamente aqui à Jovem Pan. Eu começo perguntando o seguinte: você recebeu apoio público do presidente Jair Bolsonaro. Como é que isso se dá na sua campanha? Qual a importância desse apoio? Bom dia, Mark, bom dia, Bia, bom dia, Pedroso, bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Isso é muito importante porque ajuda na identidade daquilo que eu defendo, né? Para o eleitor entender que lado nós estamos, o que pretende o senador Paulo Martins e o que vai defender o senador Paulo Martins, que já o faz também como deputado, né? A gente tem trabalhado como sustentação do governo Bolsonaro, votando com o governo Bolsonaro, trabalhando junto nas reformas que o governo propõe, e como senador pretendo continuar com esse apoiamento, evidentemente. Então, quando o presidente Bolsonaro vem a público e diz: o meu candidato é o Paulo Martins, ele está dizendo que confia no Paulo Martins para a gente continuar esse trabalho junto. Então isso é bastante importante, ajuda muito, né, para essa parcela do eleitorado que se identifica com as pautas do governo, aquilo que é defendido pelo Bolsonaro, identifique em mim também como um candidato que ele pode confiar para defender essas teses. O presidente está apoiando e o governador do estado, né? A tendência é essa também. O Bolsonaro apoia Ratinho Júnior. Ratinho Júnior já disse que apoia Bolsonaro, mas no Senado até agora o Ratinho não falou o que vai fazer. Como é que você está encarando isso? Normal, o governador tem o seu tempo, né? O presidente teve o tempo dele, o governador tem o tempo dele, com o cenário local em que ele vai interpretando esse cenário, vendo as peças, mas essa é uma tendência natural, porque há um alinhamento entre o governo Ratinho Júnior e o governo Bolsonaro, tanto na gestão quanto também nas declarações que o próprio governador deu há algumas semanas, onde ele afirmou que se o partido dele liberar, ele iria caminhar junto com o presidente Bolsonaro. Mas a gente tem que aguardar. Eu não sou o cara que fica colocando apoios na boca de outras pessoas. O governador, no momento dele, vai se manifestar e vai justificar a sua opção. Deputado federal pelo PL, Paulo Martins, e pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro, participando com a gente aqui no Jornal da Manhã. Paulo, a gente já ouviu o seu posicionamento sobre esse assunto em alguns outros momentos, aqui também na bancada da PAN, mas é claro que o ponto ele é levantado todas as vezes que a gente fala de Senado aqui pelos ouvintes. A questão do STF, do ativismo no judiciário. Você, como senador, que medidas podem ser adotadas lá na casa para tentar mudar, ou o que você pensa sobre isso? O Senado não pode ser uma casa de chá. O Senado além de uma das casas legislativas, ele é a casa que tem mais condições, inclusive legais, de fazer o contraponto ao Supremo Tribunal Federal para tornar a harmonia entre os poderes, o equilíbrio entre os poderes, um fato. Coisa que hoje não tem acontecido. O Senado não tem exercido o seu papel e nós temos um Supremo Tribunal Federal agigantado, que está agindo fora de suas prerrogativas. Hoje mesmo nós temos ministros no exterior dando palestras falando que o Supremo vai ser corajoso, coisas assim, algo que não faz o menor sentido. Um juiz tem que ser contido, tem que agir como provocado e agir em defesa da Constituição. Nós temos hoje um tribunal completamente ativista e a minha meta, um dos meus objetivos é estar no Senado Federal exatamente para agir nesse ponto, fazer um contraponto ao Supremo Tribunal Federal e colocar um freio nessa situação. Eu, inclusive, como deputado, já sou autor de PEC sobre isso, né, que está na fase de apoiamento, onde a gente ali disciplina as decisões monocráticas, onde estabelece mandatos para os ministros do Supremo. Também sou autor de projeto de lei que amplia o rol de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo. Se falar fora dos autos, pode ser enquadrado em crime de responsabilidade, mas o senador, ele tem mais força política. O Senado é um poder menos diluído. Então, para reformas desse nível, você precisa, eu entendo que estar no Senado é mais adequado, além da prerrogativa clara que é processar e julgar os crimes
os possíveis crimes de responsabilidade cometidos pelos ministros do Supremo. Paulo, eu quero entrar nisso porque é uma discussão muito importante no Brasil isso. As pessoas hoje conhecem os 11 ministros e tecem os seus comentários sobre eles. Agora, é importante falar que muito se fala em fechar com o Supremo, isso é besteira. Mas o Senado, sim, tem o papel constitucional de fazer essa discussão. Como é que você pretende se portar diante dela? Só para terminar, Paulo, são 2 ministros que serão indicados. O Senado vai fazer a validação deles, né? Sim, a sabatina tem que ser feita de forma séria. Não é um gesto para ir lá e afagar o indicado. Agora, tem senadores que nem na sabatina comparecem. Nada é mais importante para um senador do que sabatinar um ministro do Supremo. É o que vai manter a ordem. Você não pode alegar qualquer outra coisa, você tem que ir lá e fazer o seu trabalho direito. Veja como é a sabatina no Senado americano quando um presidente indica um membro para a Suprema Corte. É um negócio pesado, pesquisa-se a vida daquele indicado, vão discutir as teses que ele defende, porque a interpretação dele da Constituição vai alterar a vida das pessoas, vai alterar o país. Então isso tem que ser levado a sério e não foi. Ultimamente não foi levado a sério. Tá? Essas situações, elas não podem permanecer da forma com que estão, Mark. Deputado, muitas vezes, né, os paranaenses, quando são consultados sobre a atuação dos atuais senadores do Paraná, uma das críticas mais frequentes é que eles poucas vezes atuam em prol de algumas ações propositivas, principalmente quando a gente olha para os municípios. Então tem uma atuação tímida na atração de recursos, atração de investimentos. Por exemplo, nós acompanhamos a disputa pela escola de sargentos de armas, que poderia ter vindo para Ponta Grossa. Alguns dos nossos senadores participaram menos. Então, assim, a grande pergunta que fica: o senhor tem um grande debate nacional, mas como senador, pretende se manter apenas nesses grandes temas ou terá também uma atuação mais próxima desse debate municipal, desse debate propositivo? Eu não vejo isso como tema maior ou tema menor, tá? São temas tão importantes quanto, e eu defendo uma grande reforma do Pacto Federativo, tá? Já houve uma tentativa disso pelo governo Bolsonaro, foi a primeira vez que houve um governo federal, um governo central, que aceitou abrir mão de poder para dar mais poder aos municípios. Infelizmente não encontrou eco necessário no Senado e na Câmara dos Deputados. Por que que isso tem que ser trabalhado e eu pretendo trabalhar? Porque as pessoas moram no município, os problemas estão nos municípios e as soluções têm que ser dadas nos municípios. Então o dinheiro tem que ficar no município. Hoje o dinheiro vai para a União, o município fica aí com cerca de 9% do bolo tributário apenas, para resolver quase que 100% dos problemas, e aí tem que pedir um favor para o governador ou para o deputado federal para trazer uma emenda para o dinheiro voltar para o município. Eu acho que esse modelo não está correto e a alteração desse modelo, a readequação disso para algo mais próximo do que acontece nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde na Alemanha o município recebe ainda mais, com a maior fatia, né, de todas, isso vai reduzir em muitos esses debates sobre as pequenas coisas, a ponte dali, a estrada daqui, tal, porque o dinheiro já vai estar lá, né? Então é uma reforma estruturante que ataca todos esses problemas que hoje requer a atenção diária dos parlamentares. Paulo, muita gente aqui na live falando sobre essa decisão de você sair ao Senado. Por que se tomou essa decisão, sendo que você teria, pelo menos o que mostram os números aí, uma pesquisa mais tranquila à Câmara Federal, né? Uma reeleição tranquila. Por que a decisão de ser senador? O que o Paraná vai ganhar com você no Senado, na sua visão? Eu acho que eu já coloquei isso um tanto nessa primeira resposta, mas eu volto nela. O senador, ele tem mais peso político. O senador é um poder diluído em 80, uma casa diluída em 81 pessoas. A Câmara é uma casa em 513. Então, como quem tem uma visão reformista, a postura de grandes reformas como eu tenho, é mais adequado que esteja numa casa onde você tem mais voz, para ter mais poder de influência do que na Câmara dos Deputados. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é essa situação que eu entendo como emergencial no Brasil, que é você conter o poder judiciário que está usurpando de suas funções, dos seus poderes, aliás, usurpando os poderes alheios, inclusive atacando garantias individuais. Existem inquéritos onde o juiz, ele é o investigado, o investigador, o juiz do inquérito. Isso não existe no planeta. Não existe no planeta. E eu vejo o Senado acomodado com essa situação, já que a prerrogativa de avaliar isso é do Senado Federal.
Então, sinceramente, com tudo que eu poderia continuar a fazer como deputado, que é muito honrado estar na Câmara dos Deputados e tal, mas vendo gente presa ou fugindo do país porque cometeu um crime de opinião, aquele que não existe, me incomoda demais. E eu quero arriscar, sim, estar no Senado para trabalhar essa situação. Só reforçando então um detalhe da pergunta do Mark. Então, a chance de que o senhor possa vir a concorrer a qualquer cargo diferente ao Senado inexiste. Eu pergunto porque muitos apoiadores também do espectro bolsonarista ainda falam da Aline Sleutz, né? O Mark perguntou sobre o apoio do governador, que tem o ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva, também como pré-candidato. Você tem outros pré-candidatos. Então, é definitiva essa sua decisão em ir ao Senado? Então, a minha decisão é definitiva. Eu serei candidato ao Senado. A única hipótese de não ser é o meu partido não me dar a legenda. Assim como é a hipótese dos outros candidatos. Só pode garantir assim 1.000.000% o candidato que controla o partido. Eu controlava o PSC, um partido que eu era presidente, mas eu aceitei um convite do presidente Bolsonaro para ser o candidato dele ao PL, mesmo não tendo esse controle, porque havia esse convite, é um convite do presidente da República e isso não se nega, não é? Então essa é a minha situação, sou o candidato ao Senado. O que se fala no mundo político é que a pesquisa... Pré-candidato, né? Antes que me caçem aqui. O que se fala no mundo político é que a campanha de Senado será mais acirrada do que a do próprio governador. Você concorda com isso? Tudo indica que sim, né? O governador já tem uma situação muito mais cômoda, no sentido de que o jogo ficou em torno dele, né? Enquanto ele ainda está... ele é uma expectativa de poder, cumpriu um primeiro mandato, foi muito bem... Então tem alto índice de aprovação, logo o jogo fica estável. Enquanto no Senado você tem o Álvaro Dias em fim do mandato, né, já com algum desgaste pelo tempo, o Álvaro está disputando eleições desde 1968 e tal. Então cria-se uma expectativa de renovação. Então isso é natural que essa disputa seja mais acirrada. E, Paulo, como que fica agora essa agenda daqui para frente, a expectativa de percorrer cidades, também diante desse resultado de uma pesquisa que coloca outros 2 pré-candidatos numa disputa mais acirrada? Pesquisa, eu ouvi vocês falarem antes aqui, é resultado de momento, é método, é uma série de coisas, e a gente já debateu isso várias vezes, né? E os outros 2 candidatos, o Álvaro e o Moro, eles são conhecidos por 100% da população. É absolutamente natural que eles larguem, inclusive, do teto deles, porque a pesquisa hoje é um recall. O Sérgio Moro está começando a falar sobre as coisas que ele pensa. Aliás, ele não sabe ainda o que ele vai ser candidato, o que eu acho gravíssimo para quem quer liderar qualquer processo. Porque governador tem uma função e limites, deputado outro, senador outro. Você não saber qual dessas 3 você vai usar para atingir os objetivos que você quer proporcionar à população me parece grave. Mas tudo bem, isso é uma questão dele. E então eu acho natural que eles tenham esses índices, tá? Eu fiquei satisfeito com o índice que a pesquisa aponta a mim, e agora é trabalhar. Eu já tenho feito esse trabalho já há um tempo, percorrendo os municípios, conversando com a sociedade organizada, né? E a grande massa da sociedade vai olhar para a campanha um pouquinho mais adiante. Quem está olhando agora ainda é muito mais o mundo político do que as pessoas que estão no ponto de ônibus indo trabalhar, indo lutar pelas suas próprias vidas. Você acredita que o polo bolsonarista, digamos assim, na eleição para o Senado vai se unificar ou não? A Aline Sleutz, por exemplo, que reivindica também esse público, vai manter a candidatura dela? Eu não posso falar sobre a candidatura de outros candidatos. Pode manter, é um direito, o partido pode escolher, mas é fato que nós temos aí legitimidade para trabalhar junto a esse público, né? Há anos defendo todas essas pautas, né? Mesmo no meu período de jornalista, depois como deputado, agora exercendo o 2º mandato, a gente tem trabalhado junto ao governo, nos conhecemos há muito tempo, então se vai se unir ou não é outra história, Mark. Se unir seria bom, mas as pessoas têm o direito de concorrer, são coisas da eleição. Paulo Martins, deputado federal, pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. O Pedro tem mais uma pergunta. Pensando no dia seguinte da eleição, você tendo conquistado o mandato, mas o presidente sendo Lula, você citou o teu apoio, né, intenso ao presidente Bolsonaro. Como senador representando os interesses do Paraná, seria possível trabalhar propositivamente com um governo que não o do Bolsonaro? Não, com o governo Lula não é possível trabalhar propositivamente. O governo Lula vem para fazer uma revolução. São eles que estão falando.
São eles que falam. O governo Lula é o governo que quer regular a mídia. O governo Lula é o governo que quer tabelar preço. Ele está falando isso, modelo argentino, ele coloca isso. Não é o Paulo que está falando. Então eu não tenho que me juntar com um governo desse. Um governo desse eu tenho que contê-lo. Um governo desse tem que ser parado. Um governo desse não pode agir, porque ele vai lesar o país e vai lesar as pessoas. Eu, como senador, e o Lula eleito, não vai acontecer, o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição, mas na hipótese aí que o Barroso fez Ô louco, Paulo, por favor. fez na pergunta, eles vão ter saudade do Randolph. Tá? Porque eu vou fazer de absolutamente tudo, será um mandato dedicado totalmente a garantir os direitos do cidadão brasileiro e a conter os avanços autoritários do governo do PT. A live, muita gente perguntando aqui, Paulo, sobre como seria a sua postura em relação à presidência do Senado. Hoje as pessoas criticam muito a postura do atual presidente, que, por exemplo, não desengaveta lá processos de investigação contra ministros do Supremo, né? E a imprensa traz aí que ele teria até interesses pessoais em relação a isso. Como é que vai ser sua postura frente à mesa diretora do Senado? Eu tenho 2 critérios para escolher um presidente do Senado. Um, que não responda processos no Supremo Tribunal Federal. 2, que não patrocine processos no Supremo Tribunal Federal. É só isso que vai dar independência para um presidente do Senado, para ele poder abrir um processo investigatório sobre crime de responsabilidade a contra ministros do Supremo Tribunal Federal, crimes esses que estão ocorrendo aos montes. Paulo Eduardo Martins, pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Você tem mais 1 minuto para falar com os paranaenses. Eu quero pedir a atenção dos paranaenses sobre essa eleição. É uma eleição chave. Às vezes a gente fala isso em outros momentos, mas cada momento ele requer um ponto muito especial. E nós estamos falando sobre uma opção de que país nós seremos, de que povo nós seremos. Se nós seremos uma Venezuela, isso o PT está dizendo que vai fazer, ou se nós continuaremos como um país livre, reformista, um país que está se modernizando, que tem recebido investimentos internacionais de forma vultuosa, que tem visto o capital privado cada vez como mais parceiro e não de forma hostil, como era antigamente, um país que caminha sim à modernização, um país que caminha sim ao desenvolvimento. Então a opção que faremos nesse ano é sobre isso, sobre se caminharemos para frente ou se caminharemos para trás, para dentro de uma jaula ou para colocar um cabresto sobre a cabeça, porque é esse o projeto que o PT pretende implementar neste país. Obrigado, Paulo. 8 em ponto. Repita. 8 em ponto. Bia, já estourou aqui, mas eu tenho que dar uma notícia muito importante. Atenção, Rede Jovem Pan. Olha a novidade que a Beatriz vai contar para você agora. A Jovem Pan News FM Maringá entra no ar a partir da próxima segunda-feira. Especializada em notícias, a Jovem Pan News FM também estará então ao alcance dos moradores de Maringá e região na próxima semana. A partir de segunda-feira, dia 4 de julho, os ouvintes poderão sintonizar no canal 99.3 FM para conferir a programação regional e nacional da Jovem Pan. A nova emissora incrementa ainda mais a ampla cobertura jornalística feita em todo o estado pelo Grupo RIC, que é a maior afiliada da marca Jovem Pan no país. Além da nova FM em Maringá, o Grupo RIC já implantou neste ano as rádios Jovem Pan News de Curitiba na FM 107.1 e também a Jovem Pan News em Londrina na FM 104.5. O Grupo RIC conta também com a Rádio Jovem Pan FM 103.9 de Curitiba, a Pan FM 103.5 de Ponta Grossa e a Jovem Pan FM 101.5 de Cascavel. Com mais esta novidade, o Grupo RIC se consolida como o maior grupo multimídia do Paraná e uma das maiores empresas de comunicação regional do país. Eu que sou um apaixonado por rádio, toda vez que nasce uma rádio nova, Bia, eu me sinto mais feliz. E essa rádio que é meio gestada aqui pela gente, então eu fico mais feliz ainda. Longa vida Jovem Pan News Maringá, as 3 principais cidades do estado agora conectadas pela notícia e pela informação de qualidade aqui do Grupo RIC. Então, segunda-feira, 7 em ponto, Maringá e região, tem um encontro marcado agora na 99.3 em Maringá, e quem está no resto do estado vai também curtir um pouquinho dessa festa. Te espero, então, para essa grande inauguração